pessoal, tudo bem? Voltei para falar um pouquinho mais sobre o tema do Kibe Body Type e hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a mulher natural. Então, quais são as características físicas dessa mulher natural? Ela tem uma altura de mediana a alta, então ela vai medir aí por volta de 1,69. Ela vai ter uma estrutura óssea um pouco mais larga e reta, então principalmente nessa região dos ombros você vai ver muita marcação, né? Muito dessa definição mais reta. E na estrutura também da cintura e do busto, não é uma mulher que vai ter seios fartos, e na cintura ela não vai ser muito marcada, ela tende a ser mais reta, tá? Mas também não é uma regra, podem existir casos que tem um pouco mais de marcação na cintura. Já da massa corporal, quando a gente fala um pouquinho da mulher natural, ela até lembra um corpo atlético, e não necessariamente é uma pessoa que pratica, né, esporte, atividade física, é porque naturalmente é um corpo que possui essa característica, né, essa massa corporal mais forte. E aí quando a gente fala da região do rosto, é um rosto que ele vai ter ângulos, mas eles não serão ângulos afiados, tá? Vão ser ângulos um pouco mais arredondados. Diferente, por exemplo, da mulher dramática, né? Porque a família natural fica entre o dramático e o clássico. Então, quando a gente olha o dramático, tanto suave, tanto dramático puro, eles têm ângulos, mas eles são ângulos um pouco mais afiados. Já da mulher natural, ele é um pouco mais suave. Agora vamos para a parte mais importante, que é o como vestir essa mulher, né? Que é o foco aqui do vídeo, das coisas que caem melhor para esse tipo de corpo. Então, quando a gente fala da mulher natural, a melhor produção, né, o que cai melhor seria focando muito na simplicidade e no conforto. Então, altas produções, coisas muito elaboradas não ficam bem. Então, falando um pouquinho até sobre os 7 estilos universais, que são temas diferentes, né, estilo e Kibe Body Type. Mas como eu já estudei um pouquinho sobre esse tema, o estilo esportivo, casual, eu diria que é o que mais cabe bem nesse tipo de corpo, tá? Então, se você se identifica com esse estilo e você tem do Kibe Body Type natural, eu diria que caiu como uma luva, porque essa questão do conforto, da simplicidade, casa muito com o Kibe Body Type. E aí, falando um pouquinho sobre caimento, né? Tipo, qual é o tipo de tecido que cai melhor para esse estilo? Então, tecidos que não sejam tão estruturados, mas também não sejam tão leves, tá? Então, que não sejam tecidos muito estruturados, muito pesados, que sejam tecidos um pouquinho mais molinhos, que tragam flexibilidade e movimento, mas que não sejam um tecido leve, tá? Então, tipo, transparência, cetim, seda, não. Então, quais tecidos ficam legais, né? Tecidos que tenham mais dessa textura e com fibras naturais, se possível. Então, o algodão, o linho, a lã, são tecidos que trazem, né, que remetem essa textura e que tem um caimento muito bom. E falando um pouquinho sobre as cores, é um tipo de corpo que dá para brincar um pouquinho com as cores. Então, ela pode ir tanto do neutro ao colorido. E aí, quando eu falo colorido, cores vivas, mas foque em cores que você encontra na natureza, assim, sabe? Então, o azul, o amarelo, o marrom, cores que você vê na natureza, são cores que caem bem, mas o neutro também é uma boa opção. Evite roupas apertadas, tá? Então, roupas apertadas demais dá uma sensação de sufocamento, e roupas largas demais, oversize, não são legais, tá? Então, fique ali no meio termo, né? Roupas com caimento pra você, nem apertadas demais e nem largas demais. É um tipo de corpo que pede um pouco mais de liberdade e de leveza. Então, até se você quiser usar gola alta, não é algo que tem um caimento tão legal. Então, opte por decotes em V, né, aprofundados, um pouco mais alongados, decotes na diagonal, ombro a ombro. Então, brincar um pouquinho com o recorte da roupa, do decote, ter essa questão um pouco mais irregular, é algo que fica legal. Então, formas mais geométricas, né, com acabamento um pouco mais arredondado e que tem um pouco de suavidade, principalmente nessa região da ponta, né, do acabamento de um casaco, de uma saia, é o que vai ficar melhor. E aí, qual que é o tamanho de saia ideal? Que seja um pouquinho acima do joelho ou um pouquinho abaixo, tá? E aí, vestidos que eles
tenham essa característica de mais simples, mais despojado. E aí trazendo para vestido de festa, né? Tem uma festa para ir, como que eu posso, qual vestido melhor para optar? Que seja um vestido ainda assim simples, tá? Então que você aposte ou na textura, ou no recorte, uma fenda, um decote diferente, que ele seja metalizado, fosco ou texturizado. Entrando um pouquinho no universo dos acessórios, o que é mais indicado, tá? Quando a gente fala de sapato, digamos que você é uma pessoa que goste de salto alto. O indicado é que não seja um sapato tão delicado. Sabe aquele salto que é fininho? O ideal é que seja um salto um pouquinho mais grosso, em bloco, e que não seja muito alto, tá? Que ele não mude tanto a sua altura. E falando um pouquinho ainda do tema acessórios, mas voltado para colar, brinco, pulseira, que não seja nada muito delicado, fininho, pequenininho. E aí vai mais de uma análise minha, tá? Eu acredito por ser uma estrutura óssea um pouco mais larga, para poder suportar essa parte dos ombros, né, desses ângulos do rosto, talvez um brinco, um colar mais expressivo é o que cai melhor. E aí falando um pouquinho ainda dos acessórios, inclusive eu tô com um colar aqui que eu diria que é indicado para família natural, tá? Eu sou natural suave, eu não sou natural pura, mas ele não é tão delicado e tá vendo que ele tem esse lance da natureza que eu comentei com vocês? Ele tem uma flor aqui dentro. Não sei se dá pra ver direito, mas assim, ele é uma graça. Só uma observação. E aí foi o que eu falei pra vocês no vídeo do natural suave, né? Quando eu descobri o meu quibe, muita coisa eu já usava dentro do que era indicado pra mim. Então, assim, o que eu tenho que não era indicado eu continuo usando, mas eu acabo mesclando com outras coisas que caem bem, com que não caem bem, até um dia eu consegui trocar meu guarda-roupa por inteiro. Né? E não necessariamente eu vou seguir à risca tudo que é indicado pra mim. Eu acredito que você tem que absorver o que tem de melhor e o que te agrada e tentar se enquadrar no seu estilo. Agora falando um pouquinho sobre cabelos, que seja e remeta o mais natural possível. Então, tipo, quero mudar a cor do meu cabelo, que seja uma cor que pareça que é seu, sabe? Nasceu com você. Então, é bom se atentar a essa questão que seja o mais natural possível e, novamente, a questão de luzes, reflexos, a mesma coisa. Que seja algo o mais natural, é meu, queimado do sol, nasci assim. E aí, da questão da finalização, não é um cabelo que precisa estar tão ornamentado, alinhado, tá? É um tipo de cabelo que ele pode até que estar com aspecto um pouquinho mais de bagunçadinho, tipo despojado. E para maquiagem isso se repete, né? Remeter, trazer esse natural, não necessariamente que não vou usar maquiagem não cai bem. Não, use maquiagem, tá? Um corretivo, um blushzinho, cai bem para todo mundo. É mais nessa questão de não precisar ser uma maquiagem super carregada, com definição, marcação, tá? Que seja uma maquiagem tipo, acordei saudável, tô bem, tô com saúde, mais nesse sentido, que traga esse ar de frescor. Então assim, quero fazer uma coisa mais elaboradinha, tá? Tipo no olho, que seja mais esfumado, que não seja tão marcado, na boca também, que não seja com aquela marcação de desenho de lápis, sabe? Lápis de boca, que seja um pouquinho mais batidinha, suave, um glossinho, um blush, que traga esse ar mais fresh. Em linhas gerais, eu acabo sendo um pouco repetitiva nessa questão do natural, mas é porque o nome remete, traz muito ao que é essencial e fundamental para esse tipo de corpo. Então pense na naturalidade, na simplicidade, no despojado, no casual, que vai dar bom. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pretendo no próximo vídeo falar um pouquinho mais sobre a natural extravagante, porque aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a natural suave, e aí eu encerro o tema da família natural. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!